Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gabriele Aires, aluna do Instituto de Educação do Paraná, professora Erasmo Piloto, orientada pela professora Priscila, e hoje gostaria de convidar vocês para estudarmos sobre o ciclo da água. E eu quero saber, vocês sabem para que serve a água? Afinal, vocês conhecem ela, né? Como que vocês utilizam ela aí na casa de vocês? Bom, aqui em casa, eu costumo lavar a louça, me hidratar com ela, fazer comida, lavar roupa, tomar banho. Enfim, muitas outras atividades. E dentre elas, vocês já pararam para pensar quanta água nós gastamos em apenas um dia fazendo todas essas atividades? Então pensem aí. Para ajudar essa nossa reflexão, eu quero apresentar um vídeo para vocês que fala um pouco sobre a importância da água. Então vamos lá? De criança para criança! Criando Juntos, episódio de hoje, a água potável do planeta. Você sabia que o planeta Terra poderia, na verdade, ser chamado de planeta água? Porque 70% da superfície do planeta é feita de água e só 30% é coberta de terra. Você sabia que um brasileiro gasta, em média, 187 litros de água por dia? São quase 100 garrafas PET de 2 litros de refrigerante por dia. O ciclo da água garante que ela se renove. O sol aquece os rios, que evaporam, somados à evapotranspiração das plantas e à transpiração dos animais, que formam as nuvens. Quando chove, parte desta água infiltra o solo e dá origem aos lençóis freáticos. Outra parte cai nas montanhas e desce na superfície da terra, formando os rios e riachos. Mas esse ciclo corre perigo, pois o homem está desmatando as florestas, poluindo os rios e pavimentando os solos, que impedem a infiltração da água e a formação dos lençóis freáticos. Todos esses fatores fazem com que a quantidade de água potável, que já é pouca, se torne menor ainda. Você já pensou que um banho de 10 minutos gasta 70 litros de água? Uma torneira aberta por 1 minuto desperdiça 20 litros de água. É muita coisa. Com pequenas ações, seria possível economizar muito mais. Não lavar a calçada, só varrê-la. Diminuir o tempo de banho, escovar os dentes e lavar a louça com a torneira fechada. Reutilizar a água da chuva e da máquina de lavar roupa para realizar tarefas que não envolvem o consumo. Então, preste atenção, não vacile e faça o consumo consciente da água, pois sem ela não há vida. E aí, pessoal? Descobriram por que a água e o ciclo dela são tão importantes para nós e o nosso planeta? Viram também que o nosso planeta é coberto por mais da metade de água? E que apesar disso, nós podemos utilizar ainda pouca parte dessa água. E vocês viram que uma única pessoa aqui no nosso país pode consumir aproximadamente até 187 litros de água por dia, que seriam 100 garrafas PET de 2 litros. Isso é muita água. E vocês viram que se nós continuarmos exagerando no nosso consumo de água, nós podemos futuramente não ter água nem para beber. E que é por isso que nós temos que pensar sempre em economizar a água. E eu quero fazer um convite para vocês. Peguem uma folha sulfite ou uma folha de caderno e escrevam bem grande nessa folha: economize água. E coloquem essa folha em algum lugar bem visível na casa de vocês, para que todo mundo que passar veja escrito: economize água, para que a gente não esqueça que temos que economizar água. E que formas a gente pode utilizar isso? Lembra que as crianças nos disseram que nós podemos tomar banhos mais rápidos, fechar a torneira enquanto lavamos a louça ou escovamos os dentes, que nós podemos lavar a calçada da casa com água da chuva. E quantas outras formas nós podemos utilizar podemos fazer para economizar água? Pensem aí e escrevam nessa folha também, para que as pessoas vejam que elas podem sim economizar água. Mas nós vimos também no vídeo que antes da água chegar pelas torneiras e chuveiros das nossas casas, ela passa por um longo caminho. Eu queria que vocês pensassem aí: podemos encontrar a água. E em que outras formas ela pode aparecer na natureza? A professora separou em alguns slides algumas possíveis respostas para as perguntas feitas anteriormente, então acompanhe. Neste slide, nós temos a imagem de uma praia. Quem aí já foi para a praia? O mar é bem grande, né?
E o mar está representando a água na sua forma líquida, que é como nós normalmente conhecemos ela, porque nós bebemos ela na forma líquida. Nesta outra imagem, nós temos formas de gelo, que são aquelas que a gente coloca no freezer ou no congelador para termos gelo. E do lado, nós temos as geleiras polares, que são encontradas lá no Polo Norte ou até mesmo no Polo Sul, que são as regiões mais frias do nosso planeta. E que por conta desse esfriamento, o mar que ali se encontra forma gelos, geleiras grandes como essa. E essas duas imagens estão representando a água na sua forma sólida. Nessa outra imagem, nós temos uma chaleira que está com água e possivelmente está em cima de um fogão, sendo aquecida pelo fogo. E quando ela é aquecida, ela está saindo pelo bico dela ali um vapor, que é o vapor de água. Esse vapor normalmente ele é invisível, mas nessa imagem nós temos bem nítido. E esse vapor ele representa a água na sua forma gasosa, como está indicado ali em cima. E essas três formas da água representam os seus três estados físicos, que levam esses nomes: estado físico líquido, estado físico sólido e estado físico gasoso. Na natureza, a água ela pode passar por esses três estados físicos. Ela pode se transformar em cada um desses daqui. E tudo vai depender do ambiente onde ela estiver encontrada. Se for um ambiente mais frio, com uma temperatura, um clima mais frio, se for um ambiente com clima ou uma temperatura mais quente. E nós vamos entender a partir dessa imagem, nós vamos conhecer o nome dessas transformações. E nós vamos conhecer essas transformações para que lá na frente a gente possa entender um pouquinho melhor como acontece essa transformação na natureza pelo ciclo da água. Então vamos lá. Aqui nós temos a água nos seus três estados físicos: no estado físico líquido, no estado físico gasoso e no estado físico sólido. Começando pelo estado líquido, que é como nós normalmente conhecemos a água, a primeira flechinha está indicando que ela está se transformando, está passando para o estado gasoso. E para acontecer essa transformação, o ambiente tem que estar numa temperatura ou com um clima mais quente, porque é quando ela vai evaporizar. Por isso que a gente vai ver que o nome dessa transformação, que está indicado aqui, ó, com a setinha número 1, lá na legenda vai se chamar vaporização. Então, o nome da transformação da água do estado líquido para o estado gasoso se chama vaporização. Anotem aí, a gente vai ver bastante sobre isso hoje. E ela também pode passar do estado gasoso para o líquido. Ela pode voltar, né, a sua transformação. Isso vai depender se o ambiente estiver com um clima, uma temperatura contrária. Se antes precisava de uma temperatura ou um clima mais quente, aqui, para ela passar do estado gasoso para o líquido, ela vai precisar estar num clima ou uma temperatura mais fria. E essa transformação, que está indicada aqui pela setinha número 2, ela vai se chamar, quando nós olhamos ali para a legenda, de liquefação. Mas nós também podemos conhecer essa transformação por condensação. Esse processo de condensação da água do estado gasoso para líquido vai acontecer de forma mais direta na natureza quando nós formos olhar o ciclo da água. Vai acontecer em uma ação muito específica. Mas então, para a gente atentar aqui, a água no estado gasoso para líquido pode se chamar de liquefação ou condensação. A água também pode passar do estado líquido para o estado sólido, que normalmente costumamos chamar de congelar, o congelamento da água. E cientificamente, essa transformação se chama solidificação. Então, o nome da transformação da água em estado líquido para o estado sólido se chama solidificação. E pode acontecer também a transformação contrária, né? A água em estado sólido passar para o estado líquido, que nós costumeiramente chamamos de derreter. E esse nome, cientificamente, a transformação se chama fusão. Cientificamente, a água em estado sólido passando para o estado líquido se chama fusão. A água também pode se transformar de estado sólido para estado gasoso. E esse nome está indicado aqui pela seta número 3, que se chama sublimação. Quando nós olhamos ali para a legenda, nós descobrimos que a água do estado sólido para o estado gasoso se chama sublimação. A transformação dela é a sublimação. Mas ela também pode passar do estado gasoso para o estado sólido. E essa transformação, que está indicada pela seta de número 4,
vai se chamar ressublimação. E essas transformações que nós acabamos de conhecer, elas vão acontecer na natureza, pelo ciclo da água. E como isso vai acontecer? A água presente nos oceanos, nos rios e nos lagos, águas subterrâneas, pequenas moléculas de água presentes nas árvores, nas plantas e até mesmo em nós, animais, né, seres humanos e animais, ela vai ser aquecida pela energia solar. O Sol, ele vai aquecer toda essa água líquida e vai fazer a primeira transformação que nós conhecemos neste slide, que é a água passando do estado líquido para o estado gasoso, que se chama vaporização. E no ciclo da água, esse processo, essa transformação se chama evaporação. Então, a energia do Sol vai evaporar essa água e fazer com que a água líquida suba para a atmosfera da Terra em forma gasosa. E a atmosfera é um ambiente mais gelado, é um ambiente mais frio. Varia um pouco, mas ele normalmente é mais frio. E quando a água gasosa atinge aquele ambiente, ela vai passar por um outro processo, uma outra transformação, que vai ser chamada aqui de condensação. No outro slide eu falei para vocês que a condensação ela também pode ter um outro nome. Aqui, ó, liquefação, que seria a água do estado gasoso para o estado líquido. Mas, na natureza, esse processo se chama condensação porque é o momento em que vai acontecer a formação das nuvens. Então, a água que atinge a atmosfera na forma gasosa, ela vai formar as nuvens, ela vai se aglomerar e vai formar as nuvens. Nesse outro slide, eu trouxe de forma mais ampliada, para que vocês possam ver melhor como acontece a transpiração e a condensação. Nessa primeira foto, nós temos a imagem de uma floresta. Não sei se vocês já foram em uma floresta ou até mesmo já viram em filme. É um fenômeno que a gente conhece por neblina. Isso aqui é uma neblina. E essa neblina é a transpiração, é a evaporação, é a água se transformando de estado líquido para o estado gasoso. Aqui a água está em estado gasoso, está indo para a atmosfera, que vai acontecer lá na atmosfera o fenômeno chamado por condensação, que eu trouxe aqui a imagem de uma garrafa, porque se vocês observarem bem, essa garrafa ela tem pequenas gotículas de água que estão bem juntinhas, elas estão ali se ajuntando, se aglomerando. E essa aglomeração é a condensação. Lá na natureza, essas gotículas de água que foram evaporadas, elas vão se juntar e vão formar as nuvens. As nuvens se formam dessa forma, pela aglomeração de pequenas gotículas de água. E cada gotícula de água vai formando uma nuvem. E quando as nuvens vão ficando carregadas, vai acontecer um fenômeno que nós conhecemos por chuva. Nós conhecemos esse fenômeno por chuva, mas eu vou apresentar esse fenômeno com outro nome para vocês, por precipitação. Por quê? Porque essa chuva, ela pode acontecer da forma líquida, como nós normalmente conhecemos, ou pode acontecer da forma sólida, que é a neve ou até mesmo a chuva de granizo, que teve aqui na nossa cidade recentemente. Essas são imagens da nossa cidade sofrendo o fenômeno precipitação de granizo, que foi a chuva, sólida. É a chuva que se transformou de estado líquido para o estado sólido, que ocorre com baixas temperaturas da atmosfera, quando a atmosfera está com um clima ou uma temperatura mais fria, e às vezes pode chegar a estar muito fria, que acontece a precipitação de granizo. E com essas chuvas, com essa precipitação, o ciclo da água ele vai se encerrar. É apenas o último processo do ciclo da água. Porque o ciclo da água ele vai acontecer diariamente na natureza. Ele nunca vai chegar ao fim. A não ser, é claro, que um dia, infelizmente, acabe a água. Mas o ciclo da água ele vai estar acontecendo todo dia. Toda hora a água ela vai estar se transformando. E aqui nós temos um resumo de todo esse ciclo e toda essa transformação da água. Então vamos relembrar como acontece, né? A água presente nos rios, nos mares, nos oceanos, em pequenas moléculas nas plantas, nos animais, nos seres humanos, ela vai ser aquecida pela energia solar. Essa energia solar vai aquecer a água, vai fazer com que ela evapore, com que ela se torne de estado líquido, se transforme em estado gasoso. E aí vai acontecer os processos que nós conhecemos ali, a evaporação e a transpiração. Essa evaporação e transpiração vai atingir a atmosfera. E ao atingir a atmosfera, a água ela vai transformar-se novamente de estado gasoso
para estado líquido. E vai acontecer o processo, o fenômeno que conhecemos por condensação, que é a formação das nuvens. As nuvens vão se formar e elas vão ficar cada vez mais cheias. E quando elas estiverem cheias, vai acontecer um processo que é o fenômeno que nós conhecemos por chuva, que é a precipitação. A precipitação vai acontecer e pode acontecer pela chuva líquida ou até mesmo pela chuva de granizo, como já aconteceu aqui na nossa cidade que nós vimos. E aí essa chuva, ela vai voltar. Ela vai fazer ali, ó, a infiltração. Ela vai retornar para o local onde ela saiu. Ela vai retornar para os lagos, ela vai retornar para os rios, ela vai retornar para as árvores ali, né, que se alimentam também de água, e ela vai voltar até mesmo nos lençóis, nas águas subterrâneas, que aqui nós temos nessa imagem, que são as águas onde nós podemos tirar para o nosso consumo. Bom, para a gente fixar melhor sobre a transformação da água na natureza pelo ciclo da água, eu vou convidar vocês para fazerem um experimento. E para esse experimento, nós vamos precisar de uma tigela transparente grande, um copo transparente médio ou pequeno. O importante é que ele caiba dentro da tigela, estão vendo? E se o copo for pequeno igual o meu, você pode encher ele completamente. Mas se for um copo médio, você enche só pela metade, não precisa muito de água. E vamos precisar também de papel filme, esse papel transparente aqui, que normalmente as nossas mães ou pais usam na cozinha para embalar as coisas. O nosso experimento aconteceu da seguinte maneira. Nós colocamos a água dentro da tigela grande e, como disse, estava frio, nós aquecemos ela no micro-ondas por 25 segundos, já que não havia presença do sol. Então nós retiramos essa água, colocamos o copinho pequeno dentro da tigela grande e cobrimos com papel filme. Após alguns segundos, nós já podemos observar que há presença de vapor de água. Vejam como o papel filme já não está tão transparente, ele já tem uma certa cor branca, porque seria o vapor da água que estava aquecida se transformando em água gasosa. Alguns segundos depois, a professora colocou pedras de gelo em cima do papel filme do copo para que a gente pudesse observar o processo de condensação, que é quando a água sai do estado gasoso e vai para o estado líquido novamente. E aí no zoom a gente pode ver gotículas de água se formando em volta das pedras de gelo, que seria a água gasosa que bateu em cima do papel filme e encontrou uma área mais fria e tornou novamente ao estado líquido. A professora voltou a olhar o experimento alguns minutos depois e podemos perceber que o gelo ele já havia se derretido, que já tinha passado pela transformação de fusão. E o plástico filme já estava apresentando gotículas de água novamente, não estava mais o vapor de água. Quando a professora tirou o copinho, nós vimos dentro dele a água líquida novamente, que seria o vapor que bateu no papel filme e depois tornou para o copinho em forma líquida. Assim, com este experimento, nós podemos ver os 3 estados físicos da água passando pelos principais processos de transformação, que seriam ali a água no estado gasoso, transformando-se em estado líquido novamente, que seria o processo de condensação, a água no estado sólido, transformando-se em estado líquido, que seria o processo de fusão, e a água no estado líquido, ao ser aquecida, transformando-se em água gasosa, passando pelo processo de vaporização. E para finalizar a nossa aula, quero propor para vocês um desenho. Ali como está indicado no nosso relatório, eu quero que vocês desenhem o processo de transformação da água que ocorre na natureza pelo ciclo da água. E aí vocês vão considerar o experimento que a gente fez, a observação ali da transformação da água, a explicação e os vídeos que a gente assistiu, né, que onde a gente conheceu as transformações da água no ciclo da água, o nome dessas transformações. Então, eu quero que vocês representem isso para mim em um desenho. E vocês podem se espelhar nessa imagem, que tem bem resumido como acontece o ciclo da água. Então,
que no desenho de vocês não esqueçam dos principais elementos como tem aqui. O Sol, que é o principal elemento que vai acontecer a evaporação, que vai aquecer a água presente na Terra e vai produzir a evaporação. A água, que vocês podem representar pelos rios, pelos mares, pelos lagos. A água presente nas árvores, vocês não podem esquecer de colocar uma árvore, ou os animais, ou um ser humano, para representar a transpiração, que também acontece devido ao aquecimento pela energia do Sol. Não podem esquecer a condensação, né? As nuvens que vão condensar e se formarem e formar a precipitação. Não esqueçam de apresentar a chuva. Vocês podem representar a chuva líquida, ou a chuva em granizo, ou até mesmo a neve, sem esquecer de colocar esses principais elementos. E além disso, eu quero também que vocês façam assim como nessa imagem, indiquem o processo, indiquem onde está acontecendo, qual o nome dele e onde ele está ocorrendo, beleza? Então façam esse desenho em uma folha sulfite ou em uma folha de caderno, mas que não falte esses principais elementos que eu já citei. Então, muito obrigada, até a próxima!